A todos, uma vez mais, as nossas saudações. Bem-vindos a mais um Motosport hoje na V-Motores. Estamos em Guimarães, mais propriamente naquelas que serão as futuras instalações da retificadora de Guimarães e onde viemos encontrar este magnífico Renault Clio RS que pertence a Parcídio Semaviel. Este grande idil fafense, que também é um craque da montanha e dos ralis, é o convidado desta edição e, obviamente, isto para bom juízo, é além de um grande piloto nosso particular amigo e daí também ser uma daquelas emissões que me apraz muito fazer. Parcídio, nós antes de desvendarmos um pouco do véu, que ainda está assim cheio de nevoeiro sobre 2022, está na hora também de fazermos um balanço daquilo que foi a época de 2021. Eu acho que a melhor forma que nós temos de definir a luta que vieste a protagonizar com o Sérgio Nogueira, o teu rival e amigo, é que foi rasgadinha de início a fim. Como é que vês a época que construíste em 2021? Foi uma época fantástica, na medida em que não podemos excluir outros contendores, não é? Nomeadamente o Alberto Pereira, que também aqui ou ali ficou à nossa frente numa noutra subida, numa noutra rampa. Enfim, era também claramente de todas as divisões a que tinha mais concorrentes e, portanto, a concorrência foi muito grande, mas sim, foi uma luta mano a mano, como se costuma dizer, com o Sérgio. É evidente que eu teria preferido ganhar e ser pela quarta vez consecutiva campeão nacional. Isso não foi possível, mas, como sempre disse, o campeonato ficou bem entregue, o Sérgio fez por isso. É evidente, não podemos fugir a um facto, os dois carros não se podiam comparar. Não vale a pena entrar nesses pormenores. Deveriam estar, inclusivamente, do meu ponto de vista, em divisões distintas, mas ainda assim o Sérgio conduziu sempre muito bem e teve o grande mérito de resistir à enormíssima pressão que eu lhe coloquei sempre em cada prova, o que não aconteceu com outros no passado, que não aguentaram tão bem a pressão, porque eu já estou habituado a vir de trás, como tu sabes, e, portanto, a lutar para chegar lá em condições difíceis, sempre, isso já é um hábito, mas apesar da muita pressão que coloquei, sim, o Sérgio não vacilou. Em 4 rampas ficámos afastados no cômputo das 2 subidas por menos de 1 segundo, acho que isso diz tudo. E daí aquela nossa introdução, porque obviamente aquilo que o Parcídio Semaviel aqui nos disse é uma verdade quase lá paliciana. A divisão de Turismos 3 foi das mais competitivas de início a fim de um campeonato que teve 7 das 8 provas previstas e se falamos e reiteramos aqui esse destaque ao Sérgio Nogueira é porque vocês, os dois, vieram a protagonizar um duelo quase ao pôr do sol, como dois pistoleiros, isto sem embargo de grandes exibições, como já aqui também o Parcídio referenciou, de Alberto Pereira, do seu Honda Civic Type R, e também não poderemos deixar Carlos Silva, o jovem Carlos Silva, que com o Renault Clio RS foi um dos, não direi rookie, porque ele já tinha feito provas do campeonato, mas uma das grandes confirmações da época de 2022. Já que o referenciaste, mas é mesmo só para que fique bem vincado, este Clio foi espremido basicamente até ao último cavalo. Sim, o Clio tem, portanto, uma preparação que é de fábrica, é um carro de fábrica, o meu. Não há muita volta a dar-lhe do ponto de vista mecânico, são sempre questões de afinação, de setup para cada prova. Não vou fugir a uma questão que é, enfim, muito importante. Eu no Caramulo precisava ter tido um carro com setup diferente, mas o chefe da minha equipa não estava lá. Isso não foi possível, as pessoas que estavam fizeram aquilo que era possível, também não tivemos sorte, como sabes, com as condições climatéricas, sempre que estávamos a preparar-nos para subir com umas determinadas condições, elas mudavam, mas isso são os ossos do ofício e nós temos que aceitar, como eu sempre aceito, as regras do jogo. Este carro não tem mais evolução, este carro pode-se, como eu disse há pouco, mudar alguma coisa no setups. O que podíamos fazer, fizemos. Foi digamos assim, um investimento nas suspensões. Fizemos uma grande revisão, motor, caixa, embreagem, antes do início da época. Isso foi feito. Portanto, o carro está muito bom a esse nível.
Eventualmente o que poderia melhorar talvez era o piloto. Eu não sei muito bem onde, nem como, mas eventualmente poderia ter, é verdade, arriscado um pouco mais aqui ou ali, não sei. Mas eu acho que eu e o Sérgio andámos muito perto daquilo que é o limite de cada um dos carros. Num sítio ou noutro, talvez até um bocadinho para lá dos limites. Mas lá está, conseguimos sobreviver os dois, não houve azares de parte a parte, ninguém deu toques, pelo menos significativos. Eu ainda dei uma coisa minúscula que está patente no carro ali atrás, que ficou da primeira subida em Boticas, mas foi uma coisa mesmo insignificante que não teve consequências. E, portanto, não, este carro não tem como evoluir mais. É um carro muito bom, que tem o condicionalismo de ser um carro de ralis, pesa muito, tem 1080 kg, não pode correr com menos de 1080 kg, isso é um handicap muito grande. E esse era o maior handicap, obviamente, para carros da mesma categoria que podiam ter menos 150 kg. Não foi um título, mas foi um brilhante segundo lugar. Falemos agora de dois pontos muito especiais nesta época no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. O teres trazido de volta, infelizmente apenas por uma vez, sem repetição, o teu icónico Datsun 240Z e depois a tua presença no FIA Climb Masters em Braga, que penso que também foi um corolário na tua carreira, porque foi uma internacionalização ao serviço da Seleção Nacional. Falemos do 240Z. Foi também um momento muito especial para ti, levares o carro até à rampa para assinalar os 50 anos. Foi, claro. O 240Z marcou o meu regresso à competição automóvel a sério, depois de muitos anos ausente, neste caso na montanha. Enfim, todos diziam que era um carro muito difícil de conduzir e, portanto, tínhamos tudo para não dar certo, como agora tantas vezes se diz, mas deu certo e foi amor à primeira vista. Eu encaixei nele, ele encaixou em mim e, portanto, foi um carro que me fez muito feliz nas primeiras 2 épocas de montanha. É evidente que depois ambicionava mais, era muito difícil competir com os scores e tu sabes que eu competia, os scores tinham menos 300 quilos e eu não conseguia compensar essa diferença, era um handicap muito grande. Entretanto, eles foram evoluindo e eu também não ia conseguir acompanhá-los, não ia conseguir perder o peso que o carro precisava de perder. Mas não foi por aí, foi a necessidade de conduzir um carro mais moderno, de lançar a mim mesmo desafios que não estavam sequer no meu horizonte no início, mas que depois, quando a gente percebe que afinal não perdeu completamente o jeito e que ainda tem alguma coragem, não toda, mas alguma, porque, como diz o Carlos Oliveira, eu gosto de o citar, nós, a partir de uma certa idade, deixamos de ser imortais, e como deixamos de ser imortais, a coragem diminui. É uma equação, não há volta a dar-lhe. Mas claro, era preciso outros desafios. Surgiu a possibilidade de comprar o Clio, em boa hora o comprei. Fomos campeões no primeiro ano, depois no segundo a meias o Clio e o Skoda, como tão bem sabes. Em 2020 o Clio outra vez. E em 2021 não sei se foi a despedida, eu gostava que tivesse sido. Já lá vamos. Mas dizer que apesar de tudo fiz ainda 2 provas nele, uma delas já falaste nela, havemos de lá chegar, mas que efetivamente só foram possíveis com esta grande ajuda do Albano, da retificadora de Guimarães e do Jorge Magalhães, enfim, de toda a equipa deles, o Miguel, o filho, mas do Jorge Magalhães também, porque sem eles não teria sido possível terminar o campeonato com a dignidade com que terminámos, e eu estou-lhes imensamente grato. Respondendo diretamente à tua pergunta, não podíamos deixar de levar o Datsun uma vez mais à montanha, e o que eu ambiciono é todos os anos fazer uma prova nele, vamos ver se é possível. Pois, mas a época de 2021 terminou com a cereja mesmo topo de um bolo muito delicioso. Vestir a camisola da Seleção Nacional não é para todos, nem é em qualquer momento. O que é que sentiste quando, na Falperra, perante aquelas dezenas, para não dizer mais de uma centena de milhares de pessoas que passaram pela prova organizada pelo Clube Automóvel do Minho e que foi o Masters, esse momento que é o corolário internacional desta modalidade que todos nós tanto gostamos, o que é que sentiu o Parcídio Semafiel nessa sua primeira internacionalização ao serviço da Seleção Nacional? Primeiro, um orgulho muito grande e um entusiasmo muito grande. Foi de coração cheio que subi cada uma das subidas.
efetivamente, foi se calhar a prova onde o coração, eu tenho procurado nos últimos anos que o coração não domine, que seja a cabeça, mas o coração, sem dúvida, esteve mais presente na Falperra, pela moldura humana, é verdade, mas também pelo significado de estar num momento daqueles único e irrepetível, como eu costumo dizer. Pode ser que não seja irrepetível, mas é seguramente pode ser que não seja irrepetível, como eu disse, mas pelo menos foi um momento seguramente único, muito bem organizada a prova, toda a gente, enfim, muito bem montada, máquinas extraordinárias, uma atmosfera fabulosa, enfim, penso que tenho muitos anos de competições automóveis, dentro e fora, e eu disse na altura, e repito agora aqui, nunca estive num momento assim. E então aquele momento da cerimónia de entrega de prémios foi mágico. Dizer menos do que isso é faltar à verdade, foi mágico. As competições automóveis precisavam a um determinado nível de mais momentos destes, porque eu imagino alguém que tem um piloto a correr, seja familiar ou seja patrocinador, e que vá a um momento destes, acho que nunca mais se desliga dos automóveis, porque aquilo é muito mais do que gostar de automóveis, é um momento mágico, é um momento único, e foi uma coisa fabulosa, e estou grato por me terem escolhido para a equipa nacional. Foi um orgulho, como disse há pouco. Estou grato a quem teve essa incumbência, ao Sr. Selecionador Nacional, estou-lhe grato, e estou sobretudo grato à família da montanha. Somos uma família, sem a família da montanha era impossível termos chegado onde chegámos, eu em concreto, e portanto aquela organização em particular. Como deves calcular, para mim também foi um fim de semana único na minha carreira de comunicador e que jamais esquecerei. Diria que foi aquele evento onde a pompa e a circunstância foram tão deliciosas quanto perfeitas. Vamos deixar então agora 2021 para trás. A talho de foice, diga-se desde já que nós no off the record, antes desta nossa conversa e desta entrevista, já ficou esclarecido de que ainda não há planos bem definidos para esta época que está prestes a começar. Pelo menos há uma coisa que é definida. À partida em Mursa do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, vamos ver o nome de Paracídio Somaviel na lista de participantes. Creio que sim. Neste momento há 3 possibilidades. O Clio é uma delas, mas é a mais longínqua. Este ano conto fazer alguma coisa nele se não conseguir vender, mas será nos ralis. As outras 2 são 2 fortíssimas possibilidades. Eu sei que muita gente já me deu como certo no Ozella. Não está certo, isso ainda não está certo, mas em breve ficará. Certo, como dissestes, a menos que aconteça alguma coisa que não está nas nossas mãos, não é? Nunca se sabe. Mas sim, certo será a presença no Nacional de Montanha. Quero estar outra vez na montanha e farei tudo o que estiver ao meu alcance para estar numa viatura competitiva e para tentar tirar dela tudo aquilo que possa e souber. Uma coisa é certa, e isto só para abrir um bocadinho mais o véu, ou será protótipos ou será turismos? Sim, os GTs estão fora de hipótese. Ou será um protótipo ou assim um GT competitivo. Um turismo competitivo. Perdão, um turismo competitivo, sim. Rallys é também uma das modalidades onde tu sempre que vais demonstras um talento enorme. Aliás, foi por aí que também a tua carreira começou. Mas sei que também, sobretudo devido às tuas funções enquanto autarca, a toda a tua envolvência no servir o público, neste caso o município de Faf e os seus municípios, não tens o tempo que é muito necessário para que se consiga estar a sério, como tu sempre gostaste de estar na competição, a fazer um campeonato. No entanto, depois de um ano de jejum, é em 22 que iremos ter o Paracídio a fazer ali um naipezinho selecionado de provas? Farei tudo nesse sentido. Eu venho dos ralis, a competência é bondade tua, mas a paixão está lá, sempre esteve. Não tenho seguramente vida para disputar um campeonato nacional, até porque eu, para me voltar a tornar competitivo em terra, teria que investir dinheiro e tempo em quantidades que não tenho, seguramente. Portanto, eu já não sou uma jovem promessa do automobilismo nacional e, portanto, tenho que lidar com a realidade. A realidade é, tendo conseguido chegar a um patamar de alguma competitividade no asfalto,
desfrutar dessa possibilidade de, disputando um ou outro rally em asfalto, não só tentar aqui ou ali divertir-me, obviamente, sobretudo e acima de tudo divertir-me e um ou outro resultado, também evoluir, porque os rallies implicam conduzir em circunstâncias muito mais difíceis, muito mais variadas. Portanto, e isso obviamente dá um estofo, mas a montanha também permite abordar os rallies de outra maneira, porque a montanha obriga-nos a sermos muito rigorosos, a sermos muito perfeccionistas. E quando transpomos isso para os rallies, obviamente que depois qualquer abordagem a uma qualquer curva menos conseguida fica-nos na retina e depois tentamos superar-nos e tentamos encontrar essa perfeição que antes não tínhamos. Portanto, uma coisa ajuda a evoluir na outra, mas os rallies mais pela diversão, mas também pelo estofo que dão, porque são provas com mais quilómetros e, portanto, dão seguramente um estofo. E eu, portanto, em 2019 fiz várias provas e correram bastante bem e, portanto, gostava de voltar. Lá está, aqui estará sempre muito dependente de conseguir ou não vender o Clio. Se não vender, como tudo parece que não acontecerá, pelo menos em tempo oportuno, então aí sim eu quererei aproveitar o facto de ter o carro e fazer algumas provas de asfalto. Tenho, inclusivamente, 4 ou 5 nomes de provas na cabeça, que já andei a ver nos calendários e onde é perfeitamente possível ir. E penso que indo também terei equipa. Não, também terei equipa para me levar lá. Mais uma vez, portanto, o Albano e a retificadora de Guimarães, penso que com eles e com o Jorge, se eles me quiserem, se eles me quiserem dar uma mão, terei condições para ir às provas e não deixar ficar mal a equipa. Pois é, se a jovem promessa já lá vai, eu agora vou desafiar o adulto talentoso a definir-se como piloto. Eu sou a pessoa menos indicada para o fazer. Sou a pessoa menos indicada para o fazer. Eu acho que neste momento sou essencialmente consistente. Não sou um piloto que se satisfaça com facilidade, mas penso as provas, que era uma coisa que eu não conseguia fazer quando era mais novo. Não conseguia pensar. Era a Marco Ala, na estrada em metade do monte e depois logo se vê. E normalmente aconteciam coisas que não deviam acontecer. Era mais monte do que estrada. Não é? Sobretudo quando havia público. Quando havia público era mau, era muito mau. Não, isso mudou muito, é óbvio, a abordagem é diferente. Sou um piloto muito mais racional, que aborda com muito maior frieza as provas e podendo garantir um resultado, procuro garanti-lo. Embora eu sou um ser humano e às vezes, como aconteceu na Valperra, o coração, e eu se calhar na Valperra até devia ter procurado conter-me mais, porque o objetivo era ajudar a seleção e eu não ajudei tanto como gostaria de ter ajudado. Mas, enfim, são sempre diferenças tão pequenas que é muito difícil nós encontrarmos esse equilíbrio. Aliás, normalmente, como tu sabes, as minhas subidas, as primeiras, são muito fortes. Ou seja, isso acho que significa que eu logo na primeira subida sei o que quero, porque conheço a pista, porque a preparei, porque trabalhei, sei o carro que tenho, e, portanto, normalmente faço subidas. E depois os meus tempos andam ali sempre muito próximos. A minha evolução acontece, mas não é uma evolução muito grande, porque, é um registro que tem que ver com a abordagem que fizemos, com a preparação que fizemos. Este ano o que é que aconteceu de diferente? Foi a Covilhã. Na Covilhã, eu fiz à Covilhã uma abordagem completamente distinta da que tinha feito em anos anteriores e de repente ganhámos 5 segundos ao nosso adversário em cada subida. Foi a abordagem, foi o treino, foi chegar lá e perceber que se calhar com o carro que tínhamos que fazer diferente e fizemos diferente. Umas vezes consigo, outras vezes se calhar não, mas é isso, é mais trabalho, mais suor e menos coração, menos inspiração. Acho que foi isso que mudou. Portanto, mas penso que essencialmente neste momento o que eu sou é um piloto consistente. Tenho nos últimos 6 anos, 6 épocas, 49 provas, nenhuma desistência, longe vá o Agüero, nenhuma desistência, nenhum problema grave, como sabes. Valorizo muito a fiabilidade,
Aliás, eu gostava de ter a possibilidade de correr no próximo ano num carro que me garantisse fiabilidade, porque sem isso não consigo evoluir. E também gostaria de dizer que tenho a noção de que para o ano, se não correr no Clio, terei que aprender. Obviamente, com toda a humildade, será um carro novo e, antes de mais, o que eu tenho que fazer é aprender. Não vale a pena calcar os degraus, eles têm que subir um a um. Se não o fizermos, depois vamos nos dar mal. Presídio, maior das felicidades para 2022. E vai ser com todo este foco, este método, esta garra e este killer instinct que Presídio Semaviel estará à partida do Campeonato de Portugal de Montanhas JCC Group 2022. Atrevo-me a dizer que com muito power, seja nos turismos, seja nos protótipos. Depois, os ralis vão ter de volta este idilo fafense, uma modalidade que ele tanto gosta, seja no Clio, seja com qualquer outro carro competitivo que ele opte colocar nas estradas e nas provas que vier a colocar no seu calendário. É o fecho de mais um episódio do Motosport hoje na V-Motores. Aqui estive eu, Joaquim Amandio Santos, com o Presídio Semaviel, na retificadora de Guimarães, aqui nesta cidade que é berço de Portugal, para fazermos o rescaldo da época de 2021 e levantar um pouco do véu para 2022. A todo o auditório um forte abraço e até ao próximo episódio.